Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Graças a Deus, gente, com nós aqui tudo bem, tudo tranquilo. Hoje conseguindo gravar um pouquinho mais cedo. Uma sexta-feira muito fria, muito gelada. O sol se põe e a gente já começa a sentir aquele frio. Mesmo o sol ainda estando ali, parece assim que vai caindo uma neblina gelada em cima da gente. Muito frio. O inverno realmente chegou para nós aqui no sul. Mas é bom, né, gente? A gente conhece o inverno, a gente sabe que é assim, a gente já está acostumado. Então, acredito que se já não viesse o inverno, realmente a gente sentiria falta. Mas é muito frio, gente. Muito frio. Tá bom? A gente que mora aqui no Rio Grande do Sul, então pega os meses de junho, de maio, junho, julho. Não, maio também tem, né? Tem o frio, apesar de que tem o veranico de maio, mas a gente tem aí junho, julho e agosto, que são os 3 piores meses. Mas com a graça de Deus, a gente enfrenta bem. Então tá, gente, hoje uma sexta-feira, que nem eu já disse, sexta-feira, iniciando aí um final de semana, tivemos um ciclone feio, tem previsões de novamente outro ciclone, mas a gente não sabe, só quem sabe é Deus, né, gente? A gente, por mais que a gente acredite no pessoal aí que, a previsão do tempo diz isso, diz aquilo, mas a gente tem que acreditar mesmo nos desígnios que Deus tem, né? Se Deus assim determinar, assim vai ser. E se ele quiser acalmar os ventos, ele acalma, e não tem previsão que vai dizer o contrário. Então tá, ontem a gente leu Números 12, Miriam e Arão censuram Moisés. Ontem, depois que eu terminei de ler aqui com vocês, até terminou cedo, porque era um capítulo pequeno, eu fui escutar algumas coisas a respeito disso, tá, gente? Assim, ó, Moisés, ontem ali falava que Miriam, e aqui, ó, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. Então, gente, aqui ontem eu quase não tive muito entendimento a respeito da palavra, então eu procuro não falar e prefiro primeiro esperar ter o entendimento do Senhor. Então, ontem eu só fechei aqui e fui procurar para ver o que era cuxita. Cuxita, gente, era uma pessoa de lá, no caso, daquela época lá, que ele era da raça negra. E acredita-se que Miriam na verdade foi mais Miriam, né, que falou. E Arão, no caso, tivessem comentado alguma coisa, porque Miriam era uma profetisa, né? E Miriam, ela não é que fosse, no caso, por ser racismo, não é que Miriam fosse racista, mas pelo fato, no caso, de Moisés ter pegado uma mulher, no caso, ter tido outra mulher, porque Moisés era casado, tinha a esposa dele, que era Zípora, e os 2 filhos, né? Então essa era a família. Acredita-se que Moisés, após a morte de Zípora, acredito que essa mulher aqui tenha sido após a morte da Zípora, que até, por sinal, ele, quando estava com a Zípora, era só a Zípora. Então, ele estava dentro da lei de Deus, ele era viúvo, tudo certinho, estava tudo dentro da lei de Deus, porque Moisés, ele era um homem de Deus. Então, ele foi e tomou essa mulher cuxita, e essa cuxita, ela era morena, ela era escura, e ela não fazia parte do povo de Israel, ela era de fora. Ela era uma pessoa, no caso, que ela não fazia parte ali dos hebreus. Então, por causa disso, seria, no caso, que Miriam e Arão teriam comentado a respeito. E como Moisés, ele era uma pessoa totalmente de Deus, ele era uma pessoa que ele se comunicava diretamente com Deus, Deus se irou contra, porque ele tinha, se Moisés fez é porque ele tinha autorização de Deus, então eles não teriam que ter falado nada, teriam que ter ficado quieto, porque Moisés estava debaixo das leis de Deus. Então foi a explicação ontem que eu li a respeito, para ver, no caso, até o que era cuxita, que cuxita no caso
ela era de uma tribo. Ela estava junto com uma tribo. Eu não sei se era a tribo de Dan, eu não sei qual era a tribo dela, mas ela estava. E ele a tomou como mulher, essa aí. Como mulher dele, no caso, e ele já era um senhor já. E então foi isso que aconteceu. Miriam e Arão falaram a respeito, mais Miriam do que Arão. Por isso que ela é que foi tomada pela lepra. E então por isso que aqui, ó, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés. Então aqui no caso, eles achavam no caso que Moisés não teria o direito, no caso, e estaria por fora das ordens do Senhor, mas na verdade ele não estava. Tudo que Moisés fazia, ele fazia pelas ordens de Deus. Então, para ele ter pegado uma mulher, é porque realmente Deus teria liberado para ele pegar. Então, ele foi aonde, no caso, eles falaram e Miriam acabou sendo tomada pela lepra. Então, ontem nós lemos Miriam e Arão censuram Moisés, capítulo lido. Hoje, missão exploratória de Canaã. Deuteronômicos também tem referência, ó, Deuteronômicos 1, capítulo 1, do 19 ao 33. Então, quer dizer que a gente já leu essa parte aqui. Vamos orar, gente. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na tua santa presença, Paizinho. Oh, Deus querido, em nome de Jesus, para te agradecer, Senhor, por mais uma vez estar aqui na tua santa presença. Oh, querido Deus, hoje para ler Números 13. Pai amado, dê-nos entendimento, coloca no nosso coração, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja que a gente aprenda, Senhor, nesse capítulo. Traga-nos entendimento, Senhor, a mim e a todos os meus irmãos que aqui junto comigo estão. Em nome de Jesus, eu te entrego a todos, Paizinho. Amém e amém. Graças a Deus. Vou me ajeitar um pouco aqui para ler com vocês. Missão exploratória de Canaã. Então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã. Eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. E estes são os seus nomes da tribo de Ruben: Samua, filho de Zacur, da tribo de Simeão; Zafate, filho de Ori, da tribo de Judá; Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Isacar; Loal, filho de José, da tribo de Efraim; Oséias, filho de Num, da tribo de Benjamim; Pauti, filho de Rafu, da tribo de Zebulon; Gadiel, filho de Sodi, da tribo de José; pela tribo de Manassés; Gadi, filho de Suzi, da tribo de Dan; Amiel, filho de Gamali, da tribo de Aser; Setu, filho de Micael, da tribo de Naphtali; Nabi, filho de Vofsi, acho que é isso, da tribo de Gade; Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. Ora, a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o Neguebe, e penetrai nas montanhas, e vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Que tal é a terra em que habita, se boa ou má. Que tais são as cidades em que habita, se arraiais ou fortalezas. E que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvores ou não.
e esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. Ora, a estação era a das uvas temporãs. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subindo para Neguebe, viram até Hebron, onde estavam Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Anak. Ora, Hebron foi identificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até deve ser o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga. Trouxeram também romãs e figos. Chamou-se aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Relatório dos missionários. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra, e chegando apresentaram-se a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícia a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E dando conta a Moisés, disseram: Fomos à terra a que nos enviaste. Ela em verdade mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas muito grande. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jabuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosadamente e apoderamo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiá-la é a terra que devorará os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes de nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Gente, aqui, pelo que dá para entender, pelo que eu já conheço da história também, não é que a gente tenha entendimento assim, são conhecimento que a gente já tem, tá, gente? Aqui, Deus está mandando com que o pessoal ele tirou o pessoal do Egito para que fosse para a Terra Prometida. A Terra Prometida era essa terra aqui. Então Moisés sabia que era essa terra. Então eles teriam que ter ido e não ter mandado espiar para ver. Deixa eu ver aqui. Não mas foi Deus que mandou, sim. A terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de cada tribo para enviar homens, sendo cada qual príncipe deles. Então aqui no caso, eles espiaram, foi Deus que mandou, assim. Aí eles espiaram a terra para ver. Só que ali no caso eles temeram pelo fato de esses negócios dos nefilins, eles eram gigantes, gente. Eles eles não eram pessoas normais que nem a gente, eles eram gigantes. Então, por isso que eles disseram, no caso, que aos olhos, assim também como éramos
aos seus olhos. Eles eram descendentes de éramos aos seus olhos como gafanhotos, quer dizer, eles eram pequenos perante os homens que tinham lá, entendeu? Então eles disseram que eles deram a entender que aqueles filhos, que aquela terra lá não era para eles. Ela era uma terra boa, ela era uma terra que emanava leite e mel, ela era a terra que Deus prometeu para eles, mas eles tiveram medo. Então aqui para frente nós vamos entender o porquê de tudo isso aqui e o que aconteceu a respeito disso aqui, porque não ficou assim, eles não eram para ter medos, eles eram para ter ido e ter visto onde é que estava para eles poder ir e tomar o que era deles. Então, se Deus estava dando para eles e eles tinham que só ir e tomar, eles não tinham que ter medo. E, no entanto, eles tiveram medo e eu acho que isso aí deu resultado para eles, mas nós vamos ler mais para frente. Capítulo não lido, capítulo lido. Então, gente, quando Deus te dá uma promessa, quando Ele te promete alguma coisa e Ele te diz, vai e faz, não tenha medo. Não adianta você ir lá espiar e ver o que está acontecendo e dizer, não, mas eu não vou fazer porque está acontecendo tal coisa. Não, se Deus está te mandando tu ir fazer, vai e faz. Porque se Ele está te dando as armas, se Ele está te dando a guerra, Ele vai te dar as armas. Tá, gente? Então, era isso aqui que Deus queria. Ele queria que eles fossem lá, que eles olhassem para dizer, fazer as estratégias para eles poderem chegar. Mas aquilo ali era tudo para eles, pertencia tudo a eles. Mas amanhã nós vamos ler mais e vamos entender mais um pouco, tá? Porque agora começa, no caso, a entrada da Terra Prometida, né? Eles andaram 40 anos, gente, no deserto. Eles andaram 40 anos. Mas vamos ver, vamos continuar lendo, porque realmente essa história aqui dos Hebreus, ela é uma história muito linda do povo de Israel. Ela é muito linda, gente, muito linda. Apesar de ser uma história onde eles não confiaram conforme tinham que confiar no Deus deles, Deus sempre confiou neles e sempre foi fiel. Então é a mesma coisa que nós, gente. Jesus logo está voltando. E a gente tem que confiar nele, a gente tem que fechar os nossos olhos, e se Jesus falou assim, é assim que vai ser. E confiar nele de olhos fechados, gente, era o que eles deveriam ter feito. Ter dito, não, se é assim, é assim. Parece que quem falou isso aí foi Caleb, Josué, e eu não sei quem mais, mas eu sei que Caleb e Josué foi o que disseram que realmente ia ser assim. Vocês veem que mesmo Moisés sendo a pupila dos olhos de Deus, ele não entrou na Terra Prometida, gente. E nós vamos ler isso aí mais para frente, onde tem a morte de Moisés, onde ele avistou de longe a Terra Prometida, mas ele não chegou na Terra Prometida porque ele desobedeceu num negócio lá que ele fez, que nós também vamos ler. Ele desobedeceu e ele não entrou na Terra Prometida. Então, quer dizer, não dá, gente, pra gente simplesmente achar que a gente pode fazer tudo o que a gente quer e dizer, não, Deus vai aceitar. Não, Deus não aceita. Ele te dá tudo o que ele tiver para te dar, mas ele vai requerer de ti obediência. Tá bom, gente? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Paizinho querido, entramos na tua santa presença novamente, querido Deus, para te agradecer por essa leitura maravilhosa. Ô Pai amado, abençoa todos nós, Senhor, derrama entendimento ao nosso coração, Paizinho. Cuida de nós, Senhor, protege-nos e nos dê uma noite, Senhor, abençoada na tua santa presença. Pai amado, assim também o nosso final de semana seja abençoado, que a gente esteja em tuas mãos, Paizinho. Que o nosso dia de amanhã a gente acorde contigo, Senhor, e a hora que for deitar esteja junto contigo novamente. Oh, Deus querido, em nome de Jesus eu te entrego a todos os meus irmãos, Pai. Entrego a todos nós em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, gente. Em nome de Jesus, eu quero pedir que quem não se inscreveu ainda, se inscreve aí no canal, deixa o like de vocês, comentem, fiquem à vontade, o canal é de vocês, tá bom, gente? E compartilhem os vídeos, levem a palavra de Deus adiante, tá bom? Em nome de Jesus eu agradeço mais uma vez por estar aqui na presença de Deus e junto com vocês. Beijão, fiquem com Deus e até amanhã. Deus é Deus. Não importa a circunstância.